Neste vídeo, vamos conhecer todos os criminosos executados durante o mês de julho. Descobriremos os crimes que cometeram, o caminho que os levou ao corredor da morte, como foram suas últimas horas, quais foram suas últimas palavras e os detalhes de cada uma de suas execuções. Dennis Sochor, executado em 14 de julho de 2026 por injeção letal. A trajetória criminosa de Dennis Sochor começou muito cedo. Em 13 de março de 1980, quando tinha apenas 28 anos, ele sequestrou uma mulher cuja identidade nunca foi divulgada. Sochor a obrigou a sair de um bar em Fort Lauderdale, na Flórida. Forçou-a a entrar em um carro e dirigiu até uma área isolada. Lá, levou a vítima para um trailer acoplado a um veículo, onde a agrediu sexualmente de forma brutal. Apesar da violência sofrida, a vítima conseguiu escapar e denunciou o crime. Pouco depois, voltou ao local acompanhada por um policial. Sochor ainda estava no trailer e foi preso em flagrante. Meses depois, foi considerado culpado e, em setembro de 1980, condenado a 1 ano de prisão e 5 anos de liberdade condicional. No entanto, algum tempo depois, um tribunal anulou essa condenação e Dennis Sochor recuperou a liberdade. Após deixar a prisão, mudou-se para o estado de Michigan, onde morava seu irmão Gary. Longe de mudar de comportamento, pouco tempo depois cometeu outra agressão sexual contra uma mulher. O crime levou as autoridades a iniciarem uma caçada para capturá-lo. E para evitar uma nova prisão, Sochor fugiu de volta para a Flórida. Na noite de 31 de dezembro de 1981, véspera de Ano Novo, Gary havia viajado de Michigan poucos dias antes para passar as festas com o irmão. Naquela noite, os dois saíram de carro com a intenção de comemorar a chegada do novo ano no Banana Boat Lounge, um bar localizado no condado de Broward, próximo a Fort Lauderdale. Sem saber, naquela mesma noite, Patricia Marie Gifford, uma jovem de 18 anos, também seguia para o Banana Boat Lounge, ao lado de sua amiga Delta Harville. As duas chegaram ao local no carro de Delta para celebrar a chegada do Ano Novo. Patricia e Delta chegaram ao Banana Boat Lounge por volta das 9 horas da noite. Enquanto estavam sentadas no bar, foram abordadas pelos irmãos Dennis Sochor, de 29 anos, e Gary Sochor, que tentaram flertar com elas. Durante boa parte da noite, os 4 conversaram e beberam juntos. No entanto, segundo Delta relataria mais tarde, tanto ela quanto Patricia rejeitaram as investidas dos irmãos. Ao longo da comemoração, Delta tirou várias fotografias para guardar a lembrança daquela noite de Ano Novo. Sem imaginar, uma dessas imagens se tornaria uma peça fundamental para a investigação. Na fotografia, Patricia aparecia sorrindo enquanto, a poucos metros atrás dela, Dennis Sochor a observava fixamente. À meia-noite, os 4, junto com os demais clientes do bar, comemoraram a chegada de 1982. Algumas horas depois, por volta das 2 da manhã, Delta começou a passar mal. Embora, de acordo com os registros, tivesse consumido apenas uma bebida, os investigadores suspeitaram que ela pudesse ter sido dopada pelos irmãos Sochor. Patrícia e os 2 irmãos a ajudaram a chegar até seu carro, onde ela adormeceu profundamente. Depois disso, Patrícia e os irmãos Sochor voltaram ao Banana Boat Lounge. Patrícia havia retornado ao local para pagar a conta antes de ir embora. Quando voltou ao carro, percebeu que Delta continuava inconsciente e não tinha condições de dirigir. Foi então que Dennis Sochor sugeriu que Patrícia fosse tomar café da manhã com ele e seu irmão Gary, garantindo que, quando voltassem, sua amiga já estaria acordada e poderia dirigir. Patrícia recusou a proposta, mas, ainda assim, os irmãos a forçaram a entrar no veículo. Quando os 3 já estavam dentro da caminhonete de trabalho de Dennis Sochor, com Patrícia sentada entre os 2 irmãos, Dennis dirigiu até uma área isolada. Ao chegar ao local, obrigou Patrícia a descer do veículo e a levou à força para uma região de mata, onde continuou o ataque. Segundo os relatórios, o irmão de Dennis, Gary Sochor, atuou como cúmplice e permaneceu dentro da caminhonete enquanto a agressão sexual acontecia, ouvindo os gritos desesperados de Patrícia. Algum tempo depois, Dennis voltou ao veículo e os 2 irmãos retornaram para a casa onde moravam. Dentro da caminhonete ficaram vários pertences de Patrícia. Naquele mesmo dia, Delta acordou dentro de seu carro,
que ainda estava estacionado no Banana Boat Lounge. Ao perceber que Patrícia havia desaparecido, comunicou imediatamente o desaparecimento à polícia do condado de Broward e forneceu informações sobre os 2 irmãos que estiveram com elas durante a comemoração. A fotografia que Delta havia tirado naquela noite finalmente foi revelada, e os telejornais locais passaram a divulgar o caso da jovem desaparecida, exibindo justamente essa imagem, na qual Dennis Sochor aparecia em pé logo atrás de Patrícia. Naquele momento, Gary já havia retornado de avião para Michigan. Dennis, por sua vez, estava na casa que dividia com outros moradores. Enquanto assistiam à televisão, todos viram a reportagem sobre o desaparecimento de Patrícia e o apelo da polícia para identificar o homem que aparecia atrás dela na fotografia. Assim que viu a reportagem, Dennis fugiu imediatamente do local. A polícia também obteve as informações necessárias para localizar Gary Sochor em Michigan. Durante o interrogatório, embora afirmasse não ter certeza de que Patrícia estivesse morta, ele relatou tudo o que havia acontecido durante a madrugada de Ano Novo. Entre outras informações, contou que havia encontrado um sapato e outros pertences de Patrícia dentro da caminhonete. Gary aceitou voltar para a Flórida para colaborar com a investigação. Ele ajudou os detetives a reconstruir o trajeto percorrido naquela madrugada com Patrícia dentro do veículo e também participou das buscas por seu irmão. Para fugir, Dennis Sochor dirigiu a caminhonete de trabalho de seu empregador até a cidade de Tampa, onde a abandonou. De lá, viajou de ônibus para Nova Orleans, no estado da Louisiana, e posteriormente seguiu para Atlanta, no estado da Geórgia. Durante os 4 anos seguintes, ninguém soube onde Dennis Sochor estava. Finalmente, em maio de 1986, ele foi preso pela polícia do condado de DeKalb, na Geórgia, após avançar um sinal vermelho e dirigir sob efeito de álcool. Depois de detê-lo por essas infrações de trânsito, os policiais descobriram que, na verdade, ele era um fugitivo da justiça procurado havia vários anos. Após sua prisão na Geórgia, detetives da Flórida viajaram até Atlanta para interrogá-lo. Ao que tudo indica, depois de passar anos vivendo como foragido e olhando constantemente por cima do ombro, Dennis Sochor não suportou mais a pressão e decidiu confessar. Durante o interrogatório, fez uma confissão completa, que foi gravada em áudio. Posteriormente, Sochor foi extraditado de volta para a Flórida. Durante os interrogatórios, confessou o crime e informou aos investigadores que havia jogado o corpo de Patrícia em um pântano nos Everglades. Apesar das intensas buscas, os restos mortais da jovem nunca foram encontrados, algo que não é incomum na imensidão dos Everglades, uma região habitada por jacarés e outros animais selvagens que podem dificultar a localização e a recuperação de um corpo. O julgamento aconteceu em 1987, e a principal testemunha da acusação foi Gary Sochor, irmão do réu. Embora essa defesa argumentasse que não era possível provar a morte de Patrícia, já que seu corpo nunca havia sido encontrado, o júri ouviu diversas gravações nas quais Dennis Sochor confessava o assassinato. Ao final do julgamento, ele foi considerado culpado de homicídio e condenado à pena de morte em novembro de 1987. Naquele mesmo dia, também recebeu uma sentença de prisão perpétua pela agressão sexual cometida em 1980, além de outras condenações por sequestro e roubo. Quase 39 anos depois, o governador Ron DeSantis assinou a ordem de execução, marcando a data para 14 de julho de 2026. No dia de sua execução, Dennis Sochor acordou às 6 horas da manhã. Durante suas últimas horas de vida, recebeu apenas a visita de seu conselheiro espiritual. Ele decidiu fazer jejum e, por isso, recusou sua última refeição. Às 17 horas e 30 minutos, foi levado para a câmara de execução. Sochor permaneceu preso a uma maca, com um acesso intravenoso instalado em um dos braços, quando a cortina da câmara foi aberta às 18 horas. Ao ser questionado pelo diretor da prisão se desejava fazer uma última declaração, respondeu: "À família Gifford, peço perdão do fundo do meu coração. Lamento profundamente a dor que causei a vocês. Agradeço à minha família por nunca ter me abandonado. Entrego minha alma a Jesus Cristo." Minutos depois, Dennis Sochor recebeu uma injeção letal composta por 3 medicamentos na prisão estadual da Flórida. Sua morte foi declarada às 18 horas e 16 minutos.
Segundo o porta-voz do Departamento de Correções da Flórida, a execução transcorreu sem incidentes e não houve sinais visíveis de sofrimento. James Aaron Duckett, executado em 28 de julho de 2026 por injeção letal. A policeman who may have been the last person to see 11-year-old Teresa McCabe alive is under investigation himself tonight. Teresa McCabe era uma linda menina de 11 anos que cursava a 5ª série na escola primária de Mascot. Na noite de 11 de maio de 1987, por volta das 22 horas, ela disse à mãe que precisava de um lápis para terminar sua lição de casa. A mãe disse que não queria que ela saísse de casa àquela hora tão tarde, mas Teresa garantiu que não demoraria mais de 20 minutos. Depois de insistir, sua mãe finalmente permitiu que ela saísse. Ela caminhou até uma loja de conveniência perto de sua casa e comprou os lápis. Minutos depois, ao sair do estabelecimento, encontrou um vizinho de 16 anos que estava na lavanderia ao lado. Os dois saíram praticamente ao mesmo tempo e caminharam juntos até a lixeira da loja, onde ficaram conversando por cerca de 20 minutos. O rapaz contou que seu tio viria buscá-lo e que também poderia levar Teresa para casa. Foi então que o policial James Duckett chegou ao local em sua viatura. James tinha 29 anos e havia apenas 7 meses que trabalhava como policial. Aos olhos das pessoas, parecia um homem exemplar. Era casado e tinha 2 filhos. Naquela noite, ele era o único policial de serviço, o que fazia com que toda a cidade de Mascot estivesse sob sua responsabilidade. Ao ver os 2 jovens conversando, Duckett sentiu uma atração doentia por Teresa. Primeiro, entrou na loja e perguntou à funcionária sobre essa menina. Queria saber seu nome, alguns detalhes pessoais e sua idade. A funcionária respondeu que Teresa tinha entre 10 e 13 anos. James disse que iria falar com ela e, em seguida, saiu da loja em direção à lixeira. Segundo o próprio depoimento de James, ele interrogou os 2 jovens e disse a Teresa que deveria voltar para casa. Naquele momento, havia um toque de recolher para menores. Por isso, Teresa não poderia permanecer sozinha na rua depois das 22 horas e 30 minutos. Pouco depois, o tio do rapaz chegou ao local para buscá-lo e também se ofereceu para levar Teresa para casa. No entanto, o policial James disse que não era necessário, pois ele mesmo se encarregaria de levá-la. Depois que o tio e o rapaz foram embora, James fez Teresa entrar no banco do passageiro de sua viatura. Fechou a porta, contornou o veículo até o lado do motorista, ligou o motor e deixou o local com a menina. Por volta das 23 horas, a mãe de Teresa caminhou até a loja de conveniência à procura da filha. A funcionária disse que o policial James possivelmente havia levado Teresa para a delegacia de polícia. A mãe de Teresa e sua irmã passaram a hora seguinte percorrendo Mascot de carro, mas não encontraram uma única viatura. Então foram até a delegacia de polícia de Mascot à procura do policial, mas não havia ninguém lá. Então foram até a delegacia de polícia mais próxima, que ficava em Groveland, e registraram Teresa como desaparecida. Depois, a mãe de Teresa voltou à delegacia de polícia de Mascot e ficou esperando. Passaram-se entre 15 e 20 minutos até que James finalmente aparecesse. Quando chegou, ele disse que havia conversado com Teresa na loja e que ela tinha ficado em sua viatura conversando com ele, mas que depois havia ido embora sozinha, caminhando para casa. Sem saber, a mãe de Teresa acabara de registrar um boletim de desaparecimento justamente com o homem que havia assassinado sua filha. Depois de registrar a ocorrência, James dirigiu até a casa de Teresa para conseguir uma fotografia dela. A princípio, parecia estar tomando a iniciativa e tentando ajudar nas buscas. Ele chegou a ligar para o chefe de polícia para dizer que já havia preparado um cartaz de desaparecimento para ser distribuído por toda a cidade. Foi nesse momento que começaram a surgir, pouco a pouco, motivos para suspeitar do policial. James levou o cartaz até a loja de conveniência, mas apenas para dizer à funcionária que não o colocasse em exposição, alegando que não era uma boa fotografia. Disse que voltaria com uma melhor, mas nunca voltou. Além disso, nos registros das comunicações de rádio da polícia feitas por James naquela noite, revelaram algo preocupante. Entre 22 horas e 50 minutos e 0 hora e 10 minutos, não houve nenhuma transmissão. Mais de 1 hora de silêncio total,
justamente durante o período em que Teresa desapareceu. Mas a situação ficava cada vez mais suspeita. Uma funcionária de outra loja declarou posteriormente que, embora a polícia costumasse passar por ali a cada 45 minutos ou 1 hora, James havia passado por volta das 21 horas e 30 minutos e não retornara. Ele deveria estar patrulhando a região, mas não estava. Na manhã seguinte, um pescador fez uma descoberta macabra no Night Lake, a menos de 1 milha da loja de conveniência. A princípio, ele não tinha certeza do que estava vendo. Mas depois de alertar as autoridades, o novo policial de plantão confirmou rapidamente. Era Teresa. A busca havia terminado. Naquela noite, James levou Teresa contra sua vontade até as proximidades do Night Lake. Lá, estacionou a viatura, retirou a menina à força, encostou-a contra o veículo e a agrediu sexualmente enquanto ela ainda estava viva. Depois estrangulou-a e, quando ela ficou inconsciente, jogou seu corpo no lago. A investigação imediatamente se concentrou em James. Ele havia sido a última pessoa vista com Teresa, era o único policial em serviço naquela noite, e as evidências circunstanciais continuavam se acumulando. Um técnico do departamento do xerife examinou as marcas de pneus encontradas na cena do crime, perto do Night Lake, e percebeu que eram bastante incomuns. Ao deixar o local, observou que as marcas deixadas por um veículo da polícia de Mascot pareciam coincidir com aquelas encontradas na cena. Um especialista que testemunhou durante o julgamento posteriormente confirmou a correspondência. Os pneus eram Goodyear Eagle Mud and Snow, projetados para dirigir em regiões do norte e pouco comuns na Flórida. Durante os 9 anos anteriores, a loja local de pneus havia recebido por engano apenas 2 jogos desse modelo, e ambos haviam sido instalados nos 2 veículos da polícia de Mascot. Depois, havia as impressões digitais. Tanto as de James quanto as de Teresa foram encontradas no capô de sua viatura. As impressões dela indicavam que Teresa havia se sentado de costas sobre o capô e deslizado para cima do veículo, mas James continuava negando tudo. Enquanto isso, sangue e outros fluidos, tanto de Teresa quanto de James, foram encontrados na roupa íntima da menina. Uma das principais evidências foi um único pelo pubiano encontrado dentro da roupa íntima de Teresa. Os investigadores concluíram que havia uma alta probabilidade de que aquele pelo pertencesse a James. Quase 7 meses se passaram até que James finalmente fosse preso e acusado de assassinato em 1º grau. Ele foi suspenso da polícia em 16 de junho de 1987 e demitido 3 dias depois. Sua carreira como policial havia durado exatamente 7 meses. Durante o julgamento, em 10 de maio de 1988, o júri declarou James culpado de agressão sexual e assassinato em 1º grau. Por 8 votos a 4, os jurados recomendaram a pena de morte. O juiz de circuito Jerry Lockett condenou James à morte na cadeira elétrica pelo assassinato e à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional pela agressão sexual. Mas esse não foi o único assassinato ao qual ele foi ligado. Em maio de 1986, uma mulher não identificada foi encontrada morta dentro de um poço perto de Lakeland, depois de ter sido vista entrando em um carro azul escuro, semelhante ao Buick Regal azul que James possuía na época. Depois, em setembro de 1987, 4 meses após o desaparecimento de Teresa, Jennifer Weldon, de 14 anos, desapareceu depois de sair de um carnaval. Seu corpo foi encontrado 2 semanas depois em uma área rural, por onde James passava regularmente devido ao seu trabalho em uma mina de fosfato. No dia em que voltou para casa, sua esposa encontrou recibos de gasolina que o colocavam perto da cena do crime de Jennifer. Naquele mesmo dia, ele havia chegado atrasado e com a aparência desleixada ao trabalho. Além disso, sua esposa declarou que ele havia levado para casa uma bolsa verde e um brinquedo de pelúcia semelhantes aos que pertenciam a Jennifer. Em 2003, as autoridades planejavam acusá-lo nesse caso sua condenação fosse anulada, mas no fim, isso nunca aconteceu. Durante seus 38 anos no corredor da morte, James entrou com uma apelação após outra, mas todas foram negadas.
Os tribunais decidiram de forma consistente que, mesmo que as evidências relacionadas ao pelo pubiano fossem questionáveis, as marcas de pneus, as impressões digitais, o silêncio no rádio e os depoimentos das testemunhas apontavam para uma única pessoa. Em 27 de fevereiro de 2026, o governador da Flórida, Ron DeSantis, assinou a ordem de execução de James, tornando-a a 5ª ordem de execução que ele assinava naquele ano. A execução estava inicialmente prevista para março, mas foi adiada devido à controvérsia envolvendo as evidências de DNA. James solicitou que fosse realizado um teste de DNA no pelo pubiano encontrado na cena do crime. No entanto, em 2004, ele já havia recebido a oportunidade de realizar esse mesmo teste, mas se recusou. Por fim, o novo teste apresentou resultados inconclusivos. Não comprovou que o pelo pertencia a James, mas também não provou sua inocência. Depois de novos recursos, sua execução acabou sendo marcada para 28 de julho de 2026. James Duckett, de 68 anos, acordou às 4h45 da manhã do dia 28 de julho de 2026. Às 6h, recebeu sua última refeição, embora não tenha sido ele quem a escolheu. Foi servido o cardápio habitual da prisão: ovos, grites, bacon, biscoitos e leite com chocolate. Mais tarde, Duckett recebeu a visita de um conselheiro espiritual, com quem conversou por algum tempo. Finalmente, ao meio-dia, foi transferido para uma cela de isolamento. Às 12h30, foi levado à câmara de execução da prisão estadual da Flórida, em Starke, onde foi amarrado a uma maca e executado por injeção letal. Antes do início da execução, o carrasco lhe ofereceu a oportunidade de dizer suas últimas palavras, mas Duckett recusou e permaneceu em silêncio até o fim. Dominic Anthony Okkikone Jr., executado em 28 de julho de 2026 por injeção letal. Dominic Anthony Okkikone nasceu em 1945, o mesmo ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial. No entanto, foi apenas aos 40 anos que cometeu o crime que, décadas mais tarde, o levaria à pena de morte. Sua história é marcada pela rejeição, pelo ciúme e pela obsessão. Okkikone não conseguiu aceitar que uma mulher decidisse terminar o relacionamento com ele. Em vez de seguir em frente, tomou uma decisão que mudaria para sempre a vida de várias pessoas. E há um detalhe especialmente perturbador: a mulher que o rejeitou não seria a pessoa que acabaria assassinada. Anita Garrity nasceu em 1952 e, aos 33 anos, iniciou um relacionamento com Okkikone. O casal chegou a ficar noivo. No entanto, os pais de Anita, Raymond e Martha Artzner nunca aprovaram aquele relacionamento. Finalmente, em setembro de 1985, Anita decidiu cancelar o noivado, terminar com Okkikone e voltar a morar na casa dos pais. Mas Okkikone não aceitou o fim do relacionamento. Após a separação, seu comportamento tornou-se cada vez mais instável. Ele passou a perseguir e assediar Anita constantemente. Enviava arranjos de flores para o local de trabalho dela, na esperança de reconquistá-la. Mas também aparecia sem aviso, até mesmo durante a madrugada, na casa dos pais da ex-noiva. Lá, batia repetidamente na porta de vidro deslizante do quarto de Anita. Mais tarde, ela relatou que, em algumas ocasiões, ele chegou a bater mais de 20 vezes antes de desistir e ir embora, quando ela se recusava a deixá-lo entrar. A situação atingiu o ponto mais crítico nas primeiras horas da manhã de terça-feira, 10 de junho de 1986. Anita acordou ao ouvir mais uma vez batidas na porta de vidro deslizante de seu quarto. Toda a família estava em casa, incluindo suas 2 filhas. Era Dominic Okkikone. Anita se recusou a abrir a porta e gritou de dentro da casa que chamaria a polícia. Okkikone acabou indo embora, mas cerca de 1 hora depois voltou. Desta vez estava armado. Naquele momento, todos ainda estavam na residência, exceto uma das filhas de Anita, que já havia saído para a escola. Okkikone voltou a gritar e a bater nas portas e janelas. Como ninguém permitiu sua entrada, ele cortou do lado de fora as linhas telefônicas da casa. Pouco depois, Raymond Artzner, pai de Anita, saiu da residência armado apenas com um cabo de vassoura
e começou a golpear Okikone, exigindo que ele fosse embora. Okikone respondeu atirando contra Raymond. Ao perceber o que estava acontecendo, Anita pegou uma de suas filhas e conseguiu fugir da casa por outra porta. As duas escaparam ilesas e correram até a casa de um vizinho, de onde Anita ligou para o 911. Sem saber que ela havia conseguido escapar, Okikone invadiu a residência por outra entrada. Já dentro da casa, disparou 4 vezes contra Martha Artzner, mãe de Anita, matando-a no local. Depois, Okikone fugiu do local. Enquanto isso, um agente do gabinete do xerife do condado de Pasco encontrou Raymond Artzner ainda com vida, embora agonizando, caído do lado de fora da residência, com um ferimento de bala no peito. Antes de morrer, Raymond identificou Dominique Okikone como o homem que havia atirado nele. A polícia então mobilizou um cão farejador da raça Bloodhound, que seguiu o rastro de Okikone até uma linha férrea próxima. Foi ali que os agentes finalmente o localizaram e efetuaram sua prisão. O caso foi levado a julgamento em 1987. Após analisar as provas apresentadas durante o processo, o júri recomendou, por 7 votos a 5, que Okikone fosse condenado à pena de morte pelo assassinato de Martha Artzner. Além disso, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua pela morte de Raymond Artzner. Mas essa não seria a etapa final da história. Dominic Anthony Okikone Jr. passaria quase 40 anos no corredor da morte, enquanto seus advogados apresentavam recurso após recurso na tentativa de impedir sua execução. No entanto, todos foram rejeitados. Finalmente, em 26 de junho de 2026, o governador da Flórida assinou a ordem que marcou sua execução para 28 de julho daquele mesmo ano. Na manhã da execução, Okikone acordou por volta das 5 horas, tomou banho e passou as primeiras horas sem receber visitas de familiares ou amigos. Por volta das 10 horas, recebeu a visita de seu conselheiro espiritual, e aproximadamente às 13 horas foi servida sua última refeição: berinjelas parmegianas, salada, pão de milho e um refrigerante. Às 18 horas, a execução teve início na prisão estadual da Flórida. Okikone foi preso a uma maca enquanto uma via intravenosa era instalada em seu braço. Durante todo o procedimento, permaneceu acompanhado por seu conselheiro espiritual, que segurava um rosário nas mãos e o passava de uma palma para a outra enquanto rezava ao seu lado. Quando o diretor da prisão perguntou se desejava fazer uma última declaração, Okikone respondeu: "Lamento o sofrimento que causei à minha família. Sei que isso não significa muita coisa, mas sinto muito. Nunca quis fazer o que fiz. Agradeço às minhas irmãs que, apesar de tudo o que fiz, sempre permaneceram ao meu lado." Após sua declaração, a equipe responsável administrou o protocolo de injeção letal composto por 3 medicamentos, utilizado pelo estado da Flórida. Minutos depois, Dominic Anthony Okikone Jr. foi declarado morto. A execução foi presenciada por 16 testemunhas, entre elas 5 representantes da imprensa e 6 autoridades, e membros da equipe de comunicação do Departamento de Correções da Flórida. A morte de Okikone marcou um momento histórico. Foi a segunda execução realizada no mesmo dia na Flórida, após a de James Duckett, tornando-se a primeira dupla execução realizada pelo estado em mais de 6 décadas. Além disso, aos 80 anos de idade, Okikone entrou para a história como o preso mais velho executado na era moderna da Flórida.